Boa tarde. Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs. Tudo bem? Felizes com Jesus? Sabe quem que fala isso? Eu amo. Felizes com Jesus? Você está feliz com Jesus, meu irmão? Oh, glória! Aleluia! Que bênção. Amados, vamos dar início ao nosso seminário. Tem algumas pessoas que estão chegando, alguns irmãos estão chegando. O pastor Joel está chegando, vai atrasar um pouquinho, está vindo aí. Amém? E eu gostaria, antes disso, da gente fazer uma oração. Não, vamos fazer a oração. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Amém? Vamos orar? Curva suas cabeças. Pensem no Senhor, no nosso Pai Celestial. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, te engrandecer e reconhecer que o Senhor é Deus, Pai. Nessa tarde, nós vamos celebrar o Senhor através desse seminário. A honra e a glória é toda para ti, Senhor Deus. Nós agradecemos a vida de cada um dos irmãos que dedicaram essa tarde para estar aqui aprendendo, buscando mais de ti, buscando mais da tua palavra, buscando entender, Senhor Deus, esse direcionamento da igreja em célula, da visão celular, para o crescimento e amadurecimento da tua igreja, Pai. É o esforço, é a dedicação de cada um, Pai. É assim que o reino cresce. Senhor, vem abençoando a vida de cada um. Nós cancelamos, Pai amado, todo espírito de dispersão, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Nós cancelamos em nome de Jesus nessa tarde. E declaramos que teremos um seminário abençoado, que nós vamos receber a tua palavra, Senhor. E essa palavra possa estar na nossa mente, no nosso coração. Possa calar em nossos corações. E que nós possamos colocar em prática, Pai amado. Porque a tua palavra não é somente para ser ouvida, mas sim para colocar em prática. Abençoa o nosso ministrador, né? Nosso querido pastor Márcio. Abençoa e usa poderosamente o teu filho. Nós agradecemos aos nossos pastores, pastora Maria, pastor Valério, que tiveram essa visão desse seminário. Que Deus os abençoe poderosamente. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Uma pergunta, gostaria de fazer uma reflexão. Qual a sua expectativa para esse seminário? Você que veio lá de Cristalina, você andou mais de 120 quilômetros, é isso? É 120, né? Qual a expectativa de vocês, missionária Sol, para esse seminário, irmã? Aprender mais, né, Sabina? Aprender mais, e a senhora? Amém. Vocês, um representante aí, qual a sua expectativa? Por que você veio de tão longe e vocês, né, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, porque vocês nos inspiram e nos ensinam. Qual a expectativa? Por que vocês estão aqui? Por que vocês não ficaram lá tomando um suco de laranja, lá no Cristalino, dando uma bolachinha, um café? Aí vieram para cá? Ouvi Deus falar. Amém. Tu, Varão? Amadurecer, né? Hã? Porque a palavra de Deus, amadurecer, Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora Maria, a senhora vai falar alguma coisa? Por favor. E a sua expectativa, pastora Maria? Das melhores possíveis, né? Eita, glória. Quero aprender muito. Amém, queridos? Boa tarde, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos, né? Ainda tem muita gente chegando, né? Hoje é um dia atípico, né? Muitos estão ainda, alguns estão trabalhando, da minha turma aqui, muito povo trabalhador, né, Germano? O povo que trabalha, glória a Deus, né? Mas eles vão chegar, em nome de Jesus, o pessoal vai chegar aí, eu tenho fé em Deus que eles virão. Então, queridos, né? Como o pastor falou, qual a expectativa, né? Eu acredito que hoje nós vamos conseguir sair das 4 operações básicas, não é isso? Vocês não vão saber muito do que eu estou falando, porque foi a pregação que nós viemos fazendo alguns domingos atrás sobre a renovação da mente, né? E eu comparei a renovação da mente como uma equação matemática, sabe, pastor Márcio? Que ela tem resultado exato, né? O objetivo dessa equação tem um resultado exato. Nós vamos fazer essa equação e vamos chegar, porque a matemática não aceita erros, não é assim?
E eu falo para vocês hoje, né? Hoje é a oportunidade para todos nós sairmos das 4 equações, né? Das 4, somar, dividir, multiplicar. Hoje a gente vai aprender um parêntese a mais, né? Para a gente conseguir resolver uma equação de física, amém? Então vamos renovar a nossa mente. Estejam atentos a tudo que for falado aqui. Tudo que nós aprendemos aqui é para nós repassarmos, né? Eu sei que muitos gostariam de estar aqui, não vão ter oportunidade, mas nós vamos ser portadores desse ensinamento, né? Vocês vão levar tudo isso que vocês aprenderem aqui para os irmãos da Cristalina, né? E nós aqui também que estamos aqui, vamos repassar para os nossos irmãos que não vão poder estar conosco hoje, né? Mas, ó, o pastorzão ali pode perguntar, pode tirar todas as dúvidas, que o pastor Márcio é o mestre, viu? Vamos sugar ele hoje aí até... Vamos aproveitar ao máximo, né? Já que ele se dispôs a estar conosco, agradeço muito, viu, pastor? Sua disposição de estar aqui, né? Podendo estar em casa nesse feriadão, curtindo a esposa, né? Desse calorão, tomando uma Coca-Cola gelada. Mas amém, né? O reino de Deus vem em primeiro lugar, né? Glória a Deus por isso. Espero que a gente realmente usufrua desse tempo, viu, queridos? E de antemão eu já quero me desculpar, vocês estão vendo que a gente está em obras, né? Temos um acesso um pouquinho não muito agradável, mas tem um banheiro ali, se alguém precisar usar, é só subir aquela, sobe uma rampinha, desce outra rampinha, chega ao banheiro, tá? Fiquem à vontade. Temos à disposição água, um cafezinho, logo mais vamos servir um lanchinho aí para reforçar, né? Porque, como diz a minha mãe, saco vazio não para em pé. Então, vamos dar uma reforçadinha aí. Tá bom, queridos? Mas é isso. Muito obrigado pela presença de todos, né? Vamos deixar o pastor Valério dar um oi aqui também. E de antemão a gente vai estar aguardando aí mais um pouquinho, ver se o pessoal de Cristalina chega e mais alguns irmãos que estão a caminho. Tá bom? Vamos passar aqui o pastor Valério dar um cumprimento aí para vocês. Muito obrigado, queridos. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Quero que vocês estejam nessa tarde bem, assim, à vontade, né? Como o pastor Rui falou nos grupos, não sei se chegou no grupo lá de vocês, mas é assim, não precisa nem a gente convidar pessoas assim, como vou te dizer, que não é do nosso meio. Porque hoje nós estamos aqui para aprender, né? Aprender uma coisa, pastor, que eu quero falar de pronto, que eu entendi que célula é uma ferramenta de Deus para ganhar vidas. Nós precisamos saber como fazer isso. A pastora Maria falou que a gente precisa mudar de nível. A gente tem pregado bastante isso aqui, tem batido bastante nessa tecla. E realmente a gente tem que mudar de nível. E para isso a gente precisa de conhecimento. E a célula não é uma coisa nova, mas é uma coisa, é um processo, é uma ferramenta que nós devemos fazer ela como ela deve ser feita, né? E se nós formos deixando com que o tempo vá fazendo com que nós começamos a fazer a célula de qualquer forma, nós vamos acabar fazendo aquela brincadeirinha do telefone sem fio, né? Ah, vamos fazer assim. Aí para o outro a gente fala, olha, agora nós vamos fazer assim. Agora para o outro de cá nós vamos fazer assim. E vamos fazer assim. Quando pensa que não, pastorzão, quando chega lá no final do telefone sem fio, tá toda a mensagem toda trucada, né? A gente não sabe lá no final o que chegou, como é realmente aquilo. E nós entendemos que o reino de Deus, ele é um reino organizado, né? Aonde Deus opera, né? Eu tive a oportunidade de estar evangelizando uma família um tempo atrás, e nós falamos isso para essa família: olha, Deus vai mexer em tudo. Você quer transformação, você quer mudança, né? Sim, mas Deus vai mexer. Vai mexer e vai doer. Muitas vezes a gente não entende isso, mas por quê? Deus precisa organizar aquele ambiente para que as coisas possam fluir, né? Então, a gente precisa de uma organização também com relação às células. As células, elas têm um dinamismo correto dentro da forma que a gente tem que fazer, né? E o mais
para mim, primordial, que é o espiritual. Nós estamos falando aqui simplesmente de uma metodologia mecânica nem natural, mas uma metodologia espiritual da parte de Deus que tem efeitos no mundo natural, no mundo da vida, no mundo das pessoas, na vida das pessoas. E eu comecei a ver muito isso, pastor. Mas quando eu comecei a realizar as células e fazer as células, eu sei que o senhor conhece também, existem algumas células diferenciadas, existe aquela célula de aliança de oração, particularmente eu gosto bastante, porque ela tem começo, meio e fim, e o fim é um resultado explosivo. Onde nós levamos pessoas para o encontro, onde nós levamos pessoas a se encontrar com Jesus Cristo, e ali naquele lugar entregar a vida delas para Deus. E a partir dali, começar a andar com o Senhor. E aí já entra outro processo, que é discipular. Cuidar daquelas vidas que receberam o Senhor Jesus, mas não sabem aonde Ele habita, nem o que Ele mais gosta de fazer. E aqueles que já têm uma caminhada, como nós precisamos passar para essas pessoas, como estar mais próximo, mais pertinho de Deus. Né? Então, essas células de aliança de oração, particularmente, eu gosto bastante, e eu já vi muitos resultados. Você começa, parece que é uma coisa assim, incrível, porque no começo, você começa aquela coisa pesada. Por mais que você jejue, ore, faça todo um trabalho espiritual, se revista da armadura de Deus, mas tem um peso. Daquele princípio. Por quê? Porque aquele ambiente ainda está sobre uma guerra na qual nós estamos querendo plantar uma bandeira do Senhor naquele lugar. Mas não se engane, amados. Não existe uma ação sem uma contração, sem uma reação. Existe um que é inimigo, que é contrário às nossas vontades. E ele não vai deixar que as coisas fluam naturalmente, sem que nada aconteça. Ele vai lutar contra. E aí, com o passar do tempo, nós vamos lutando ali com a célula, e eu já vi tanta coisa, pastor, no final de célula, assim, tremendo, né? De células, assim, as últimas mensagens, assim, ser explosivo. Porque Deus está neste negócio. Eu creio plenamente nisso. Hoje, pastor Márcio atendeu o nosso pedido, o nosso chamado. Eu creio que Deus tocou no coração dele. Ele também ama essa visão. Há uns 7 ou 8 anos atrás, eu vi o pastor Márcio. Eu acredito que ele não vai falar nem muita coisa diferente do que eu escutei há 8 anos atrás, porque o processo praticamente é o mesmo, né, pastor? Mas eu escutei o pastor Márcio falar sobre células há uns 8 anos atrás, na igreja do Cruzeiro ainda. E eu falei, uau, é isso. Que coisa tremenda. Que ferramenta forte. E hoje ele vai trazer, né, um pouco mais ainda, porque ele já tem passado por algumas instituições e tem garimpado tudo aquilo que é de bom nesse processo de célula. E ele ouviu o nosso chamado. Eu creio que Deus tocou o coração dele para vir nessa tarde, para estar nessa tarde desse calorão, né? Debaixo dessa tenda, mas que é um lugar que foi esse cimento aqui, a cada bitoneira que nós colocamos de concreto aqui foi uma tampa de unção. Nós colocamos óleos ali, o óleo da unção, e esse local é santo, é separado para o Senhor. Amém. E o Senhor separou esse dia, essa tarde, esse momento para nós estarmos aprendendo mais dele. Para quê? Ganhar vidas. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo fazer discípulos. Essa é uma das mensagens de Jesus para nós. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o pastor Márcio para dar início aqui nesse processo, nesse momento especial. Amém? E se eu permite, pastor, eu queria orar pela sua vida. Amém. Antes dele dar as boas-vindas para vocês. Amém?
Senhor Deus, nós oramos pela vida do pastor Márcio. Nós agradecemos, Pai, porque nesses momentos, Pai, nós entendemos que o Senhor está neste negócio. Que o Senhor tem parte nesta ação, Senhor. Que o Senhor quer nos instruir. E obrigado porque eu vim, Senhor, porque eu estou aqui, Senhor. E eu quero agradecer pela vida deles, Senhor. Ungindo com sabedoria, e que a parte que vem do alto, Pai, seja vir a tomar seu intelecto dele e trazer a nós da tua parte hoje, Senhor, os teus ensinamentos. Quero te pedir, Senhor, pela família, pelos filhos, pela esposa, que é o primeiro sacerdócio dele, Senhor. Vai cuidando, aonde quer que eles estejam, cuidados pelo Senhor. Cuida dele, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, nessa tarde. Em nome daquele que é todo poderoso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, queridos. Graça e paz, poder sentar. Bom, né, estarmos aqui reunidos. Agradeço o convite, né, a honra de estar aqui. Agradeço o pastor Valério, pastora Maria, pastor Rui, todos os irmãos, né, que vieram ali de Cristalinos, que estão aqui. E antes de iniciar, eu queria apresentar o irmão que está comigo aqui. Faz favor, Fabiano. Esse aqui é o irmão que o Senhor tem nos dado, né? É colega de trabalho, irmão em Cristo ali na Lagoinha conosco. É um dos líderes de célula também lá na Lagoinha. E tem ministrado aos casais da igreja, né? Inclusive, eu e a Débora, quando nós fizemos o curso de Bem Casados, ele e a Fabiana, Poliana. Foi um casal não só, né? A Poliana foram os nossos conselheiros, né? E foi uma bênção naquele período. E hoje dá a honra de estar aqui comigo, né? Nos acompanhando. E daqui a pouquinho também vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, o que Deus tem feito através da célula. E eu tenho certeza que vai trazer edificação. Seja bem-vindo, tá, querido? Obrigado, viu? Gente, posso falar sem microfone? Dá pra eu ouvir, legal? Eu falo meio alto, meio gritando, né? Mas uma vez lá na Cristalina, fui ver a gravação depois, falei, misericórdia, tá gritando demais. Então, como o pastor Valério falou, né, nosso objetivo estarmos aqui, irmãos, não é ensinando nada de novo, mas a gente está revisando aquilo que já aprendemos acerca da visão celular, acerca dessa metodologia, né, para alcançar vidas para Jesus. Esse material que foi entregue para vocês é um extrato daquilo que nós tiramos ali do manual de GC, né, da Lagoinha, a igreja que a gente faz parte. Lá a denominação não é célula, é GC, porque é grupo de comunhão, que é a mesma coisa de célula, né? Então, grupo familiar, pequeno grupo, grupo de comunhão, célula, são pequenas igrejas que se reúnem de casa em casa com o objetivo de quê? Anunciar Jesus, né? Levar Jesus para as pessoas, apresentar o Evangelho de uma maneira simples, mas de uma maneira eficaz e acompanhar as pessoas nesse processo. Hoje nós vivemos num mundo que a informação ela está disponível muito fácil para nós. No celular, na internet, né? Então você tem bastante informação. Mas o que as pessoas estão precisando hoje, o que as pessoas necessitam hoje é de um cuidado, é de um apacentamento, ou seja, um pastoreio. E a célula, ela vem justamente para isso. A igreja, né, ou seja, o prédio onde a igreja se reúne, cada um vai ter uma realidade. Às vezes tem pessoas que vão entrar na igreja e ela não vai ser notada. Ninguém vai ver ela entrando na igreja. E a célula vem justamente com esse objetivo. É um grupo menor, onde as pessoas se preocupam umas com as outras, oram umas pelas outras e ministram a palavra do Senhor umas às outras. Então por isso que é importante esse trabalho em célula.
eu sempre falo que hoje eu não consigo estar numa igreja que não tenha esse trabalho, porque eu amo lidar com pessoas, né? Então eu conheci esse trabalho no ano de 2000, foi quando começou de maneira mais eficaz aqui no Brasil a questão da célula, dos encontros, né? E desde que eu entendi, eu sempre fiz parte de igrejas que ministravam, que reuniam também nas casas. Eu costumo dizer que a igreja celular é uma igreja de duas asas. Uma asa é a celebração no prédio da igreja, no culto de domingo, no culto de quarta, no culto de terça, dependendo da programação. E a outra asa da igreja é a reunião nas casas, né? A reunião nos lares. E aí a igreja que tem as duas asas, ela vai fazer um voo tranquilo, um voo certo, né? Ou seja, a gente consegue apacentar melhor a igreja, né? O pastor hoje, a gente vê uma realidade hoje, que a maioria dos pastores que estão em igreja hoje não são pastores integrais. E mesmo pastores integrais, eles não conseguem dar o suporte de visitar as pessoas da igreja, de atender todo mundo. Agora, o líder de célula, o líder em treinamento, ou o co-líder da célula, o anfitrião, ele consegue receber as pessoas e dar um acompanhamento maior. Mas antes da gente entrar e falar propriamente sobre alguma questão da organização da célula, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, falando justamente sobre o coração de célula. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 20. Livro de Mateus, capítulo 20. Vocês estão me ouvindo legal, então, gente? Estou um pouco gripado, inclusive a Débora não pôde estar aqui, que a gripe pegou a gente lá em casa. Tem uns 2 dias que eu estava mal. Eu falei, ô Senhor, misericórdia. Estava muita tosse. Mas graças a Deus consegui chegar aqui. Estou falando bem. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, antes de nós falarmos de célula, de qualquer metodologia, eu tenho que entender que eu tenho que ter um coração de servo. O servo é aquele que está disposto a entregar a sua vida, o seu lazer, até os seus recursos, a sua saúde, em prol do reino de Deus. O Senhor Jesus, ele trazendo uma mensagem para os discípulos, ele falou assim: olha, eu estou formando vocês e vocês vão multiplicar aquilo que eu ensinei, aquilo que eu mostrei para vocês. E Jesus falou assim: ó, vós sois o sal da terra e vocês são a luz do mundo. O sal, a luz, eles foram criados para serem usados, para serem gastados. Se o sal ficar lá no pote, junto com os condimentos na cozinha, não vai fazer nenhuma diferença na comida. O que eu quero dizer? Nós que fomos alcançados por Cristo, porque Cristo nos alcançou, amém, queridos? Um dia nós estávamos nas trevas, mas o Senhor nos resgatou. Então, se Ele nos resgatou, nós temos um dever, uma missão. E essa missão é alcançar outras vidas para Cristo. Levar o Evangelho. E a célula é o quê? Um lugar para a gente juntar essas pessoas. Numa linguagem mais tranquila, olho no olho, né? Sentar ao lado. Às vezes aqui no culto de domingo, no culto aqui, o pastor vai ministrar, não vai ter aquela interação como na célula tem, porque o culto tem um horário para iniciar e finalizar e muitas pessoas. Mas a célula, na casa, ele vai sentar do lado da pessoa e vai... Não, a minha dúvida é essa na palavra. Ore por mim por causa dessa demanda, dessa situação. Então vai ter mais interação.
Mas eu tenho que ter esse coração de servo. O servo é aquele que se dispõe a se gastar. Se eu falar assim, eu quero liderar, mas eu não quero ter problema. Então, queridos, a gente vai passar por problemas, lutas, dificuldades. Mas o Senhor Jesus vai nos dar graça. O Senhor vai nos dar o quê? Por mais que nós estejamos nos doando, nos gastando, há uma edificação em nós, há um regozijo, há uma recompensa, né? Por exemplo, vocês estão aqui na visão e algumas vezes no ano tem um encontro, não é isso? Um encontro de Peniel, leva pessoas para ali. O resultado para a gente de orar por vidas, às vezes marcar com a pessoa não ir, a pessoa às vezes até falar uma palavra dura para a gente, dar uma resposta mal dada, a gente se sente realizado quando tiver aquela pessoa lá no encontro, né? A pessoa sendo tratada por Deus, no final a pessoa te abraça, obrigado porque não desistiu de mim. Mas maior será, sabe quando? Lá no céu. Quando a gente estiver lá e nós vemos pessoas que nós conhecemos, que nós investimos, e viremos multidões daquelas que nós não conhecemos, mas foi por causa de uma pessoa que você ganhou para Cristo. Ela ganhou o pai, a mãe, o colega de trabalho, aquele ganhou o outro, e você fala assim, poxa, eu achei que eu tinha ganhado, sei lá, durante toda a minha vida, 10 pessoas para Jesus. Não é fácil ganhar 10 pessoas não, viu, gente? Não é fácil. E essas 10 pessoas, outras elas vão ganhar. Sabe o que significa isso? Pessoas que saíram do inferno e foram aos céus por causa que você não teve medo de se doar. Você não teve receio de se gastar. Então, nós estamos aqui para isso. Algo que você tem que começar a gerar no seu coração é esse coração de servo. Nesse texto que lemos aqui em Mateus, o Senhor fala, olha, os governadores do povo, né, os líderes do mundo, eles dominam e exercem autoridade sobre as pessoas. Mas entre vós não é assim. Aquele que quiser ser grande, ele vai se tornar pequeno. Aquele que quiser se tornar grande entre vós, será aquele que vai servir. Ser líder de célula, ser anfitrião de célula, ser membro de uma célula, implica em eu estar disposto a servir o próximo. Vivemos nessa realidade das pessoas que cada um por si, né? Antigamente, quando eu era mais jovem, no colégio, a gente brincava, cada um por si e Deus por todos, né? Hoje essa frase acho que mudou, né? Cada um por si e Deus para ninguém, né? Então as pessoas estão tão afastadas de Deus, estão tão sedentas por Deus, estão tão assim distantes de Deus, melhor dizendo, que às vezes não tem essa questão do amor e da compaixão. Mas o Senhor nos chamou para termos e sermos esse servo, essa serva, que se dispõe a orar por alguém, trazer uma palavra de ânimo, não desistir de alguém. Talvez você diz assim, pastor, eu já orei 10 anos. Tá? Continua orando mais 10. Até Deus mudar, até Deus salvar, até Deus transformar. Lá em Cristalina eu conheci uma irmã que ela orou pelo marido dela 30 anos, a Valdete. Né? Se vocês lembram dela lá, ela Batista da Paz. 30 anos orando pelo irmão Vili, que estava no mundo, que estava afastado, e ela não desistiu. 30 anos orando, até um dia ele foi para a igreja, se entregou para Jesus e hoje estão os dois lá servindo ao Senhor. Às vezes nós falamos de tempo, né? Mas eu já fiz de tudo. Será que já fizemos de tudo mesmo? Então, coração de servo. E o próprio Jesus, ele foi esse exemplo. Versículo 28 fala, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Então, nós somos chamados para nos doar. Talvez você venha aqui, eu queria ouvir o pastor falar de uma bênção, eu vou ter, vai. Só que você vai ter que se doar. Você foi chamado, a gente olhando aqui, né, a estrutura da igreja, né? Eu vim aqui, tem uns 6 meses, né, pastor? Uns 6 meses ou mais, tem passo tão rápido. Não tinha ainda essa estrutura.
Então, aí eu chego aqui hoje, mas que legal, bonita a estrutura, que realmente está bonita. Mas só vocês sabem o preço que foi para colocar essa estrutura aqui. O trabalho que foi, né? Suor, doação, né? Noites às vezes preocupados, às vezes o pedreiro marcou para vir, não vem, a gente sabe como que é a construção. Mas o resultado está aqui, a edificação do templo da igreja está acontecendo. Assim é na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, em servir o próximo, em apacentar o pequeno rebanho que Deus já colocou na vida de vocês. Tá? Então, coração de servo. Jesus foi esse exemplo. E quando nós servimos, queridos, quando nós nos doamos, há um poder transformador de Deus. Você fala assim, tá, mas eu sou chamado para me doar, para me gastar, e a minha vida? E os meus, né? Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho sonhos, projetos para me correr atrás. Há um poder transformador de Deus. Enquanto você está preocupado em cuidar daquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, Ele tem cuidado dos seus. Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus projetos, da sua casa, e Ele traz uma paz no seu coração, que às vezes as pessoas, somente aquele que é espiritual vai entender. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. As pessoas vão dizer assim, peraí, vocês estão se doando, né? Investindo tempo, juventude na vida de pessoas que talvez não querem muita coisa. Mas uma alma para Jesus vale mais que o mundo inteiro. Então, aquele que se doa, aquele que investe em almas, a vida dele é transformada. A vida dele Deus age de uma maneira poderosa. E os frutos, a colheita, né? Ela será algo real. Ela vai acontecer. Amém? Lá em Gálatas, tem uma palavra que diz, porque vós, irmãos, fostes chamados, Gálatas 5, do versículo 13 ao 14, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é, amarás o teu próximo como a ti. Então o amor ao próximo tem que ser a nossa motivação. Nós não servimos porque nós queremos status, nós queremos reconhecimento. É natural que o reconhecimento venha também, porque quando você investe em vida, as pessoas ficam gratas, né? Você vai marcar a história de pessoas. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Você já está marcando gerações. Amém. Glória a Deus. Mas o nosso maior galardão nós iremos receber quando nós chegarmos lá nas mansões celestiais. Deus vai apontar para nós, olha lá, aos frutos, gerações e gerações que deixaram de ir para o inferno, graças a um posicionamento que você vai ter, de abrir a sua casa para receber uma célula, se dispor a coordenar uma célula, liderar uma célula, se dispor a fazer parte de uma célula. Porque as pessoas pensam assim, a célula também é só o líder ou o anfitrião. Não! Se tiver só o líder ou o anfitrião, sim, a célula começa. Mas ela começa com outras pessoas. Ah, eu não sei liderar uma célula, minha casa talvez não tenha uma estrutura para me receber as pessoas ainda. Mas você vai ser aquela pessoa que vai convidar. Fulano, vamos na quinta-feira. Quais os dias aqui, pastor Valério, que vocês fazem quarta-feira, quarta e sexta. Quarta-feira, lá no local tal, tem uma palavra de Deus, tem vai ter um pão de queijo, bom lá, vai ter que crente, pessoas gostam de comer, né? A gente atrai pela boca, né? Vai ter um cachorro quente, vai ter não sei o quê. Mas vai ter o maná do céu, que é a palavra que muda, que santifica, que transforma. Então, e aí você vai participar desse processo, sabe? Então, essa palavra que eu deixo de introdução para vocês, de buscar ter esse coração de servo, sabe? Se dispõe. Ah, eu não sei, eu estou um pouco com receio. Será que eu dou conta? Será que eu consigo?
O Espírito Santo de Deus é quem vai te capacitar. Será que vai dar certo? Pense positivo, comece. Eu lembro que a primeira célula que eu comecei foi uma célula de jovens. Os meus filhos estavam tudo pequenos. Eu morava em Cristalina, lá no setor militar, lá em Cristalina, na Vila Militar. E a gente se dispôs a abrir uma célula de jovens. Que lutas que nós passamos. Que dificuldades. Pessoas marcavam de ir, não ia. Às vezes só estava eu, a Débora, o Guilherme e a Andressa lá em casa. A gente fazia a célula só nós quatro. E a gente olhava para o sofá vazio, para as cadeiras, que a gente colocava as cadeiras em círculo lá. E a gente começava a orar e profetizar. Pessoas vão sentar aqui nessas cadeiras e serão transformadas. E Deus mandou jovens. E daquela geração, temos 3 pastores daquela geração hoje, ordenados, que estavam sentados na nossa casa, se converteram na nossa casa, né? Hoje estão pastoreando a igreja, ou inclusive é o Léo Brauna, vocês devem conhecer lá em Cristalina, a igreja ali no bairro São João, tem a igreja dele lá no bairro São João. Então está lá, pregando, ganhando vidas para Jesus. O outro é o João José, né, que hoje inclusive ele é o procurador do município de Cristalina, é advogado. Então está lá também com a igreja dele também lá frutificando. E o outro é o Lázaro, que está aqui em Anápolis também ganhando vidas para Jesus. E tantos outros que tiveram as suas vidas transformadas. Agora, irmão, não foi fácil. Teve uma época que eu mais a Débora, a gente fez uma oração ousada, acho que mais eu fiz essa oração, a Débora é mais... Ela falou, para que você foi orar essa oração? Né? Eu falei assim, Senhor, dai-me aquilo, me dai aquilo que ninguém quer. No militarismo, né, tem uma canção dos paraquedistas que fala assim, dai a morte, desespero, tem umas coisas militaristas que tem essas coisas, né? E eu peguei aquela oração do paraquedista e fiz uma oração trazendo almas. Falei, Senhor, manda os drogados, manda as prostitutas, manda essas pessoas que ninguém quer. Porque às vezes nós queremos pessoas bonitinhas, sabe? Aquele que já chega com cara de crente, gente de crente, e falou, querido, tudo bem? O que eu posso servir aqui na igreja, pastor Valério? Né? Todo mundo quer pessoas assim. Agora, é difícil quando chega um camarada bêbado aqui, drogado, pastor Valério está pregando aqui na frente, ele começa a andar para um lado, para o outro aqui, cai demoniado aqui, vai ali, começa a entupir o banheiro, começa a andar para um lado. Não é difícil? É difícil. Mas essas pessoas também precisam de Cristo. Né? E eu fiz essa oração e Deus começou a mandar os jovens drogados, as meninas prostitutas, tudo lá. Perdi até algumas coisas em casa. Tinha um somzinho que eu tinha lá, roubaram meu som. Pediram uma camisa minha emprestada que até hoje me devolveu. Depois eu fui descobrir que o rapaz tinha trocado a camisa por pedra de crack. Então, você tem que se doar sabendo que o resultado vai ser neste mundo, pode ocorrer neste mundo, mas nós esperamos o quê? Lá nos céus, a nossa recompensa. Então, queridos, que essa palavra desperte no seu coração esse desejo. Se você já está abrindo a sua casa, se você já está fazendo parte de uma célula, que você saia daqui, nessa tarde, nesse seminário, com seu coração disposto e disponível. Tá? Nós precisamos ser pessoas dispostas e disponíveis a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tá bom? E falando em célula, né? A célula é uma forma bem simples da gente evangelizar, da gente falar de Cristo. Então, na apostila que eu pedi o pastor Rui imprimir e passar para vocês, a gente vai falar da organização da célula, né? Os tipos de célula, deixa eu abrir aqui. A gente falar aqui dos pilares da célula, né, que é comunhão, edificação, serviço e multiplicação. Existem, irmãos, vários tipos de célula, né? Então a célula de evangelismo, o que é a célula de evangelismo? É aquela célula que ela inicia, mas ela não tem data para terminar.
E existe a célula de aliança de oração, por exemplo, lá em Cristalinas, que vocês já fizeram, e aqui em Sobradinho, né, vocês fazem. A célula de aliança de oração é aquela célula que tem o objetivo de atrair as pessoas para a igreja, né, são aliançados com o início e o fim, né, tem as lições semanais, e ela chega a uma etapa final. Mas a célula de evangelismo, que é essa que eu quero falar com vocês, é aquela célula que ela inicia e ela vai gerando outras células. Então ela começa com 3, 4 pessoas e vai até no máximo 15 pessoas. Por que 15 pessoas? Porque é linha de comunicação, né? Passar de 15 pessoas é meio complicado, né, Fabiana? A nossa igreja lá tem uma célula lá que já está meia grande, o povo se aliançou tanto que não quer se multiplicar. Só que você vê que é uma dificuldade para o líder atender todo mundo. Por exemplo, eu e a Isadel, nós temos uma célula lá onde a gente mora, lá no setor militar. Ela multiplicou, tem 2 agora, e a gente está com a média de 15 pessoas, dependendo do quanto visitante, dá 20 pessoas. Quando a gente termina a reunião, que a gente vai para a comunhão, que é o momento do biblioteca ali, do cafezinho, do refrigerante, eu não consigo conversar com todo mundo. Eu começo a conversar um assunto com ele aqui, o assunto estica, aí eu estou vendo que está um irmão meio isolado ali, e eu tento sair de lá, não, peraí, que eu tenho que conversar. Não, mas deixa eu rapidinho aqui. E naquela de você dar atenção para aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou precisando de oração, estou precisando de algo, tem como te marcar uma visita. Então por isso que uma célula, ela começa com no mínimo 3 pessoas, né? 4, que é o anfitrião, o líder, e mais umas 2 pessoas ali. E ele vai até 15 pessoas no máximo, lógico. Isso de acordo com a sua situação. Para multiplicar, né? Vamos abrir outra e por aí vai. A célula também não é só nas casas. Na Lagoinha nós temos experiência de célula em local de trabalho. Nós temos algumas irmãs, por exemplo, que trabalham na Secretaria da Mulher, aqui no DF, e elas fazem a célula no horário do almoço lá no ambiente de trabalho. Nós temos lá a célula de pais, né? Nós chamamos de GC de pais. Nós temos um culto lá de sexta-feira que é o culto de adolescente. Então os pais vão deixar os adolescentes na igreja, e enquanto os pais estão na igreja, os adolescentes estão lá no culto de adolescente, os pais vão para um auditório e lá eles têm uma célula de pais, onde é ministrado palavras sobre criação de filhos, né, o desafio com a fase de adolescência. Só que é uma célula diferente, porque todo dia chega uma pessoa nova, que alguém chega na igreja, tem um filho adolescente, vai para o culto adolescente, acaba ficando lá no GC de pais. Lá deve ter umas 30 pessoas, né, nessa célula de pais. Mas nós temos o de jovens, né, tem de solteiras. Na nossa igreja a gente tem um ministério que é a Pérolas, que é para as mulheres divorciadas, solteironas, né, assim, de uma certa idade que está solteira, né, e viúvas. É um desafio para as igrejas hoje, muitas vezes, a pessoa se inserir. Às vezes a mulher se separou nova, e aí chega no ambiente da igreja, as pessoas ficam uma certa discriminação, mas essa aí é divorciada. Ela não consegue se entrosar com os jovens, porque às vezes a idade dela já não está mais naquela idade de andar com os jovens da igreja, e ela não se entrosa com os casais, né, ou até uma certa resistência. Então nós temos lá o Ministério Pérolas, que é justamente das mulheres que são divorciadas, viúvas ou solteiras, né? E tem a célula também delas, ou seja, são palavras que são ministradas. Então células, você pode trabalhar vários formatos. O principal é que a célula, ela tem um dia determinado, isso é importante, a gente tem que criar a data, por exemplo, se é terça-feira, terça-feira, para criar uma identidade. Peraí, a célula funciona na terça, aonde? Tal endereço, né? A célula não pode ser muito extensa, há 3 horas de célula, cansa. Uma célula, irmãos, ela tem que ter no máximo 1 hora de duração. Porque a célula não é só você pregar a palavra. A célula não é só você ficar ali na frente ministrando. É gerar vínculos. As pessoas têm que conversar.
O formato das cadeiras é em círculo, para um do lado do outro, um de frente para o outro, né? Tem o momento do louvor da série, que é o momento de a gente estar juntos louvando, o momento de compartilhar a palavra e o momento das pessoas também participarem da palavra. Ministrou o estudo, perguntar ali o que os irmãos entenderam, aí cada um contribui falando o que achou daquela palavra, né? O que Deus falou com ela. O momento da oração, aonde nós oramos uns pelos outros, as pessoas vão abrir ali e falar assim, olha, ore por mim, por essa área, ore por meu marido, ore por meu filho. Então a célula tem que ter esse formato e essa forma de trabalhar, sabe? E deixar as pessoas muito à vontade. A gente tem que quebrar um pouco da religiosidade, né? Mas o Fabiano estava falando, assim, a gente já passou, ele é militar também, já passou em várias igrejas, né? Antes de eu voltar para o Brasil, eu estava numa Assembleia de Deus. Então, questão de usos e costumes era mais forte, né? Célula é lugar, não, peraí, você tem que ir de calça, de tênis e não sei o que, não, querido. Célula você vai de chinelo no pé, você vai de bermuda, vai de boné na cabeça, vai à vontade, tranquilão. Porque as pessoas, o objetivo ali é você gerar interação e a pessoa ficar à vontade, né? Receber bem a pessoa e a pessoa se sentir bem no local. Muitas pessoas vão para a igreja porque foram para a célula, desmistificou muito aquela imagem que ele tinha de crente, né? Muito tempo atrás, até muito tempo atrás, a gente tinha uma imagem do crente, que o crente era aquele careta, né? Aquela pessoa séria, que não ria, né? Vivia só triste, né? Não, o cristão ele é alegre, ele é feliz, né? Porque nós vamos morar no céu, né? Nós temos o Espírito Santo conosco. Então, a gente tem que quebrar isso, né? Levar as pessoas para aquele ambiente sadio. A célula vai ter comunhão, né? Tem vezes que na nossa célula, a gente, o que a gente faz? Uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses, a gente faz aquela célula festiva. A gente vai lá, põe o louvor, cada um leva uma comida diferenciada, leva uma comida mais melhorada, né? Faz um evento melhor ali de comida e coloca uma música, o pessoal vai se divertir mais, vai brincar mais, vai conversar mais, faz umas dinâmicas, né, mais interessantes ali para o pessoal justamente despertar relacionamentos. Então a gente tem que estar inovando, de modo que as pessoas vão lá e falam assim, quinta-feira que vem, quinta não, terça, né? Quarta-feira que vem eu tenho um compromisso, eu tenho que voltar lá na célula. Qual setor aí? Um dos setores. Quarta-feira é aqui mesmo, na Eva. Da onde? Da irmã Eva. Da irmã da Eva. Tem que ir lá na casa da irmã Eva, né? Então as pessoas têm que sair da célula já com saudade, querendo o quê? Que na próxima semana participe. Né? Hoje nós temos o WhatsApp, né? A gente tem grupo, então você cria o grupo da célula. Além de jogar ali alguma coisa durante a semana, né, vamos ter reunião essa semana, aguardamos vocês, manda no privado, porque qual o problema do WhatsApp hoje também? Tem muito grupo que a gente participa, mas as pessoas não leem aquilo que é postado no grupo, né? Então manda no privado, quero contar com você na célula, convide mais alguém para estar conosco, né? Enfim. Então é isso, irmãos. A célula então ela tem comunhão, edificação, serviço e multiplicação. A multiplicação é porque a célula não fique uma panelinha, né? A célula ela tem que gerar vida e multiplicar. É na célula que pessoas são despertadas pelo Senhor a desempenhar um papel na obra de Deus, né? Eu não sei falar em público, eu não sei pregar, eu tenho vergonha. Talvez aqui na igreja ela não consegue falar, mas lá na célula já começa a fazer uma palavra introdutória, orar por alguém, ela já consegue abrir a Bíblia e ler um trecho da Bíblia e falar alguma coisa, né? Tá todo mundo sentado, tá bem à vontade. Então é na célula que os ministérios, né? O chamado de Deus vai aflorar na vida das pessoas também. Então a célula tem esse objetivo. O importante é a gente entender que célula não é grupo de oração. O que isso quer dizer? Não é só para você ficar orando. A oração faz parte da célula e tem que ter oração. Se não tiver, está errado.
Mas não pode ser aquele grupo só de oração. Ora, 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 profetiza, ora, ora, ora. Não, tem que gerar vínculo. Grupo não é apenas um grupo de estudo bíblico. Há um estudo da palavra, porque existem hoje grupos de estudo, onde as pessoas vão só para estudar a palavra, mas não há interação, não há crescimento. E não é também só apenas um ponto de pregação. Aqui é como se fosse uma congregação da igreja na minha casa. Não, é um local que junta pessoas, onde há uma interação, onde há oração, onde há palavra e onde há comunhão, onde há vida. Então isso é os pontos importantes. A organização da célula, já falamos, é do líder de célula, que tem que ter alguém para liderar, alguém para coordenar, e tem que ter alguém para andar junto com aquele líder, né? Que é o co-líder ou o líder de treinamento. Geralmente o co-líder vai ser aquele que está sendo treinado para quando aquela célula multiplicar, ele ser o próximo líder, né? E o anfitrião é quem recebe a célula na sua casa. Eu chego a dizer que o anfitrião ele tem um papel mais importante na célula. Porque se o anfitrião não prepara o ambiente, o que é preparar o ambiente? Deixar o local arrumado, colocar as cadeiras em círculo, né? Ou de um formato ali que as pessoas ficam bem acolhidas. Receber as pessoas com uma expressão, né? Com alegria. Se a pessoa se chega numa cela, a pessoa fala assim, entra aí, mas cuidado pra não quebrar esse negócio aqui, viu? Opa, deixa o chinelo aqui fora, viu? Tá, eu limpei a casa hoje. A pessoa vai sentir o quê? Constrangido, não é? Lógico, né, irmão? Ninguém vai entrar na casa das pessoas e quebrando a cara. Mas lembra que eu falei no início, muitas vezes a gente vai ter que se doar. Anfitrião de célula, em alguns momentos ele vai ter prejuízo. Uma criança vai correr dentro da casa, vai quebrar alguma coisa, né? Vai entupir o vaso, vai jogar alguma coisa na parede, né? Quando você assustar, o menino foi lá, pegou um papel, um lápis de cor, foi lá na parede e escreveu Jesus, né? Vai ter. Só que aquilo que eu falei, coração de servo. Lógico, a gente tem que orientar as pessoas, ter educação, né? Não estragar a casa da pessoa. Mas muita gente já vai passar por isso, né? Então o anfitrião é aquela pessoa que recebe todo mundo bem. É aquela pessoa que antes de começar a célula já vai colocar um louvor para tocar ali naquele ambiente, né? Quando a célula está funcionando, não vai ter ninguém no quarto com a televisão ligada, escutando o jogo, barulhão danado, e a pessoa está ali, amém, aí o jogo tá rolando. Então assim, tem que ter aquele momento de preparar o ambiente, né? O anfitrião é aquela pessoa que recebe as pessoas bem, senta aqui e tal, olha só, o banheiro é ali, eu coloquei uma água aqui geladinha aqui na mesa, né? Se você precisar de alguma coisa, minha cozinha aqui e tal, né? Fique à vontade. Então tem que transparecer isso, né? Então receber bem as pessoas. Quando a gente é recebido bem na casa de alguém, o que acontece? A gente quer voltar lá outras vezes, né? Agora, se a pessoa recebe a gente mal, você quer voltar lá? Não, né? Amém? Pastor, Pois não. essa questão do anfitrião é muito importante, né? Porque se a pessoa já faz, o anfitrião já faz tudo isso e está demonstrando o quanto ele está se doando, como foi dito no início, né? O quanto realmente ele deseja aquilo, deseja esse resultado, não só um resultado de crescimento, mas um resultado que foi plantado no coração dele, né? Sim. Que ele for ganho um dia, que ele quer aquilo também para que as pessoas vão frequentar ali a casa dele. Né? E outra coisa que eu queria dizer com relação ao crescimento da célula é a multiplicação. O senhor deve falar mais depois, mas parece ser muito bacana quando a célula está gigante, né? Nossa, que célula maravilhosa, está gigante, 15 pessoas e tal, mas não é a ideal, né? É ideal que ela já entre no processo de multiplicação, né? Sim. Já se pense nisso. Muitas vezes a pessoa quer estar estagnada ali naquilo, porque a célula está grande, parece que está naquilo que se pretende. Não só aquilo. Quando a célula está muito grande, né, as pessoas se acomodam até em convidar outras pessoas. Por exemplo, vamos supor que a casa que a célula está se reunindo é uma casa pequena. E aí vamos supor que todas as cadeiras, sofá já está sendo ocupado. Você fala assim, eu não vou convidar ninguém não, porque se eu convidar alguém para vir nessa célula, alguém vai ter que ficar em pé. Né?
Às vezes são até coisas práticas. Já está apertado, eu moro num apartamento. Né? O apartamento ele é limitado o tamanho. Peraí, já tem 10 pessoas aqui dentro, misericórdia. Não dá. Aí a pessoa nem convida mais. Se a pessoa faltou a reunião, amém. Agora se a célula está pequena, né? Se ela multiplicou a célula, só tem 4 pessoas. Peraí, só tem 4 aqui, gente. Mas tem que ganhar mais vida para Jesus. Ô Fabiano, convida mais alguém aí, rapaz. Né? Ô Ney, convida mais alguém para estar com a gente aí. A gente estimula, a gente se sente mais estimulado para convidar pessoas, né? Então é por isso que a célula tem que multiplicar. E a multiplicação, irmão, a gente tem que pensar o quê? Não estou perdendo o convívio com aquelas pessoas. Eu estou ganhando outras pessoas para o meu convívio. E se essas outras pessoas estão vindo, o que significa? Salvação. Pessoas que estão vindo para Cristo. Na última vez que eu estive lá em Cristalina, eu contei um testemunho, né, de algo que aconteceu comigo esse ano. Eu sempre faço uma oração que eu tenho um objetivo todo ano. Eu tenho meus alvos de oração, né, do projeto de vida, que eu coloco ali, o que eu quero realizar no ano. E dentro desse projeto de vida eu coloco assim, ganhar uma alma para Jesus neste ano. Aí eu escrevi no meu lá, projeto de vida 2024, ganhar uma alma para Jesus. E confesso aos irmãos, já tinha uns 3 anos aí que eu não ganhava uma alma para Jesus. Uma coisa é eu estar na edificação de vidas, estou liderando a célula, né? Estou ministrando em um dado momento, então assim, lógico que eu estou fazendo a diferença para outras pessoas, mas eu ganhar uma pessoa, o que é isso? Eu chegar em alguém que não é crente, que não é desviado, que não é pessoa que está mudando de igreja, eu chegar naquela pessoa e falar de Jesus para ela, aquela pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Já tinha uns 3 anos que eu não ganhava uma pessoa para Jesus, diretamente. Às vezes eu posso ter ganhado sem saber, né? Pregando, falando. E aí me incomodou o Espírito Santo. Peraí, quanto tempo você não ganha uma alma para Jesus? O que adianta você pregar, igual lá na Lagoinha, eu ministro lá na escola bíblica, né? Eu sou um dos professores da escola bíblica. Eu estou pregando a escola bíblica, né? Estou lá no GC, mas se eu não ganhei uma alma esse ano. E aí comecei minha oração e buscando. E aí eu tenho um colega de trabalho, e lá no onde eu trabalho a gente faz culto todos os dias, né? De segunda a quinta. E tem um culto na terça-feira que é na praça. Aí é no horário do almoço. Eu saio no refeitório, né? Geralmente como com alguém ali, que ou é crente ou não é crente e tal. E aí eu comecei a chamar esse amigo meu. Ó, vamos pro culto ali? Aí não, um dia eu vou. E toda terça-feira eu passava, vamos pra lá? E aí um dia ele falou, vou. Eu falei, oh, que benção. O camarada foi. E eu ali deixei ele bem à vontade, né? E aí pregaram lá, tocaram louvor e ele ficou assim um pouco... Eu vi que ele estava recebendo. Aí eu falei, ô Jesus, toca no coração dele, né? Aí tá. Na outra terça-feira, já foi ele que me chamou. E aí, você vai no culto hoje? Eu falei, é claro, ainda mais se for do seu lado, né? Se for com você. Né? Aí fui lá e ele já... Aí ele falou, eu queria conversar contigo. Terminou o culto, foi conversar comigo. Rapaz, eu tenho um vazio no meu coração, tal, sempre fui católico, foi falar, né? Aí eu falei, esse vazio é falta de Jesus, tal. Você quer receber Jesus? Quer, aceitou Jesus. Aí eu falei assim, cara, olha só, esse ambiente aqui é um culto, mas é necessário que você esteja frequentando uma igreja local, para você ter um suporte. Não, eu quero ir. Vou te convidar para a igreja que eu faço parte. Aí ele falou assim, tá beleza, que dia que é o culto? Eu falei, tem culto 10 da manhã e tem culto 19 horas. Qual que é melhor para você? Porque eu geralmente eu vou no culto de manhã, né? Tem domingo que eu vou nos dois, mas geralmente eu vou no culto só no domingo. Aí ele falou, não, eu vou na noite. Eu falei, então eu vou à noite também para te receber lá. Aí eu falei assim, olha, lá começa às 7 horas, mas vou te dar uma dica. Chega lá uns 15 minutos antes, porque o estacionamento da gente lota. E aí você vai ter que colocar seu carro lá fora. Eu falei, não, eu vou chegar 10 minutos. 10 para 7 eu tô lá. Aí eu falei, cadê? Tem que ir embora mais cedo, tem que chegar na igreja, porque o fulano e tal vai estar lá. Quando eu chego no estacionamento da igreja, eu olho a mensagem e falo assim, já tô aqui, cadê você? Chegou primeiro que eu na igreja. E aí tá, né? Fui lá, conheci a esposa dele, a filha, né? Tem uma filha de 16 anos.
me apresentou a família, deixei ele bem à vontade na igreja. E esse dia eu estava até servindo lá na igreja, no Ministério de Consolidação, que é um ministério que a gente recebe visitante, quando as pessoas aceitam Jesus, a gente vai lá na frente orar pelas pessoas, a gente depois leva as pessoas para uma sala lá, que a gente vai falar sobre a igreja, sobre acompanhamento e tudo mais. E aí, o pastor fez um apelo, né? Eu nem falei nada com ele, nem fiquei perto dele, né? Aí eu fui lá para frente da igreja para orar para os irmãos, quando eu olho, quem está lá na frente? Ele, a esposa e a filha chorando, né? Que aceitando Jesus ali publicamente na igreja. E agora vão batizar, né? É um casal, um amigo meu chama Emiliano, né? Porque é colega aqui do Fabiano também. Então, tá, todo dia me chama para conversar e ó, dúvidas, não sei o que e tal, né? Então o que eu estou querendo dizer, irmãos? O básico nós temos que fazer, sabe? De ganhar uma vida para Jesus no ano, não é fácil, vou dizer. Mas que se a gente lutar, se a gente se dispor a pregar todo dia para alguém, né? Pregar com a nossa vida, né? Às vezes a gente quer, para me pregar eu tenho que conhecer a Bíblia todinha. A nossa vida, ela é uma pregação também, o nosso testemunho que nós temos. E a célula facilita. Eu não sei pregar? Vamos lá no grupo lá da Maria, vamos lá no grupo, né? Cita o nome de alguém que tem uma célula e vai lá, leva a pessoa. E cuidar de vidas. Agora, gente, para a gente acabar esse primeiro momento aqui, algo muito importante que eu tenho aprendido muito ali na Lagoinha. Eu já passei por várias igrejas que trabalham com célula e às vezes havia um peso na questão da célula. Algo que eu tenho que ter no meu coração, que célula é um meio para ganhar pessoas para Jesus e eu tenho que fazer as coisas com leveza. O que é leveza? Nós já enfrentamos um peso muito grande do diabo que está ao nosso derredor 24 horas por dia, das tentações. A gente não pode colocar peso nas coisas, você tem que fazer isso com leveza. Leveza não quer dizer falta de responsabilidade. Se você deu o nome, se você se dispôs, você vai ter aquele compromisso. Por que eu estou falando isso? Às vezes tinha ministérios que tem aquela cobrança. Peraí, Angélica, cadê? Sua célula já tem 1 ano, só tem 4 pessoas. Tem que multiplicar, vamos lá, o que está acontecendo? Né? Aquela cobrança exacerbada, né? Exagerada ali. Aquele peso das coisas. Nós temos que fazer as coisas de Deus com leveza, porque o Senhor é aquele, ele diz que o jugo dele, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, né? Então nós temos que fazer isso com muita leveza, com muita tranquilidade, né? Sem colocar um peso no ombro das pessoas que não é necessário. Agora, eu tenho que ter responsabilidade, orar pelas pessoas, né? Visitar as pessoas, me colocar sempre disponível, né? Então isso aí é fundamental. Amém? Tranquilo? Olá, paz, tudo bem? Esquentar aí, vamos só chegar pra cá, pessoal. Amém, gente? Mais 5 minutinhos aqui para a gente dar um intervalo. Então eu falei da célula, né, de um modo geral. E uma coisa que a gente tem visto que tem dado bastante resultado também é a célula Kids. O que é a célula Kids? É a célula para crianças. Então, há muitas famílias, né, que têm crianças e às vezes os pais não vão na célula porque as crianças vão bagunçar ali na casa de alguém, né? Então, e às vezes as pessoas ficam até com receio de receber a célula em casa, tanta criança lá em casa vai bagunçar, vai quebrar minhas coisas. Então, se você tem no grupo que você está inserido crianças, é interessante que tenha também uma célula Kids, uma célula de crianças funcionando paralelo à célula de adultos. Se a casa tiver espaço, pode ser na mesma casa, né? Faz um cômodo separado, né? Vamos supor, enquanto os adultos estão na sala, as crianças estão no quarto de criança maior, ou estão na garagem, por exemplo, na área. Porque os nossos filhos, as crianças, elas também precisam ser ministradas. Elas precisam também receber de Deus. E muitas vezes nós queremos apenas entreter nossas crianças. Nós queremos apenas que a criança
Não fique bagunçando no meio dos adultos. Ah não, coloca essas crianças no quarto, liga a televisão lá, põe a galinha pintadinha para tocar e deixa elas lá. Não, essa não é a finalidade. Elas também são sedentas por Jesus e nós temos que ministrar na vida delas. Então, eu incentivo os irmãos também, de acordo com a disponibilidade de vocês, de acordo com a estrutura de vocês, tendo crianças, é interessante ter a célula Kids. Ela é semelhante à célula de adultos, né? O que tem que ter o quê? O local adequado para elas e pessoas dispostas a ensinar as crianças. Vai ter que ter um estudo, né, da linguagem delas, né? Vai ter que falar assuntos de uma maneira mais lúdica, né? Às vezes você vai colocar ali um fantoche, né? Ô Cacá! Vai colocar ali uma forma mais simples dela interagir, né? Desenho, é igual a sala de criança na igreja, né? Então você também fazer a célula de crianças, né? Que é o Kids. A única diferença é que quem vai liderar a célula de criança não é uma criança, né? Tem que ser um adulto, né? Uma pessoa que conhece a palavra, que sabe lidar com criança, que tenha paciência, né? Porque crianças elas são muito o quê? Dinâmicas, né? Agitadas, né? Então você tem que saber atrair a atenção delas com a palavra, colocar responsabilidade para elas e ensiná-las com amor, tá certo? Só contando para vocês alguns testemunhos ali da nossa igreja. Algumas pessoas da nossa igreja, os pais ficaram na igreja porque os filhos ficaram primeiro. Foram visitar a igreja, né, Fabiano? E aí gostaram do culto das crianças e da célula das crianças que ficaram assim, vai ter reunião, pai? Vamos voltar de novo domingo na igreja? E aí voltaram por causa dos filhos, né? Aí os pais até falam, nós ficamos na igreja por causa dos nossos filhos. Bom? Gente, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilos? Os irmãos chegando agora aí, pastor Joel, pastora Anelza. Cadê o Joel? O Joel tá ali fora. Oi. Tranquilo, gente? Então, alguma dúvida até agora aqui sobre célula? Alguma pergunta? Eu fui bem assim, sucinto, porque já deixei no material de vocês aí para vocês lerem e se aprofundar. Só bati alguns pontos que eu julgo aqui mais importantes. Tá certo. Tá. Pastor Valério fez um pedido aqui. Queridos, eu vou ratificar mais uma vez aqui a questão do coração de servo, né? Dando as boas-vindas aqui, pastor Joel, irmão Antônio, todo mundo que chegou de cristalino agora. Sejam bem-vindos. Nós estávamos falando aqui, e antes da gente servir, nós temos que ter um coração de servo. Para recebermos uma célula em nossa casa, para sermos um anfitrião de uma célula, para nos colocarmos à frente, para liderar uma célula, eu tenho que ter um coração de servo, né? O amor de Deus que está em nós, ele que vai ser a força motriz, né? Ele que vai nos motivar a liderar. Então, assim, eu deixo essa palavra de incentivo para vocês nesse ponto. Eu quero servir, eu quero liderar, porque eu quero tirar vidas do inferno e levá-las para os céus. Por isso eu vou me doar, por isso eu vou me entregar a receber alguém na minha casa, a sair da minha casa. Eu sei que às vezes tem pessoas que vão sair da sua casa, pegar o seu carro, vai passar na casa de alguém para levar alguém para a célula. Ou seja, isso há até gasto, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quando nós chegarmos lá nos céus,
É aquilo que eu falei no início aqui. O tanto de vidas que foram alcançadas porque um dia alguém se dispôs a ir e a fazer. Né? A palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Então que haja no nosso coração essa disponibilidade de servir e de fazer a diferença. Receber as pessoas com amor, insistir com as pessoas, de chamá-las para ir para a célula, ir para a igreja, passar na casa da pessoa. Eu não vou não. Aí você fala, não, eu posso passar aí que horas? Vamos supor que a célula é 7 horas. 15 para 7 eu passo aí na sua casa então, se mora perto, né? 15 para 7 você passa lá. A pessoa, não me arrumei, não vou. Né? Eu espero um pouquinho, eu te aguardo um pouquinho. Né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se a gente lembrar da nossa própria história, quantas pessoas não pagaram o preço para que você estivesse aqui hoje? Né? Pessoas não desistiram de nós na oração, não desistiram de nós convidando, insistindo, mostrando a palavra. Na célula também, irmãos, é muito importante a gente ter o tempo de mesa. O que é o tempo de mesa? É o tempo de estar juntos, em comunhão. Não é só o tempo ali pregando, falando de Jesus. É sentar junto numa mesa. É tomar um cafezinho, é bater um papo, é orar uns pelos outros, se preocupar, estar disposta a ouvir. Há muitas pessoas querendo apenas alguém para as ouvirem. E estar em célula também é isso. Ser igreja é isso. É a gente estar disponível a ouvir alguém. Alguém vai estar apresentando ali as suas demandas, as suas queixas, e nós vamos ouvir. Se você não tem uma palavra na hora, só fala assim, amém. Eu vou orar por você. Né? Mas se você tem uma palavra ali, você vai trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra de esperança. Então, essa a palavra que eu deixo para vocês nesse primeiro trecho aqui, falando sobre célula aqui, falei aqui bem rápido, né? Do que é ter uma célula kids, né? Mas invista nas crianças. Nós falávamos muito assim, as crianças são o futuro da igreja. Não. As crianças são o presente da igreja. Nós precisamos investir nos nossos filhos, as crianças, hoje. Porque o mundo aí fora, ele já está investindo há muito tempo. Seu filho abre o celular e já está sendo, vamos dizer assim, se tem uma palavra, nós evangelizamos para Cristo, já tem gente ganhando para outras coisas. Então, através da internet, através da televisão, né? Quando sai aí fora. Então não perca tempo, invista no seu filho hoje, agora. E se disponha a receber uma célula em casa, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor, nesse primeiro momento. Se você está um pouco cansado, dá uma sacudida no esqueleto aí, fala, vai para lá, cansaço, amém? Aleluias. E nessa oração você veio orar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero esse coração de servo. O servo que se dispõe a servir independente do reconhecimento. Independente se eu vou ter o resultado de homens, o elogio de homens, mas eu me disponho a servir hoje. A servir com a minha vida, a servir com a minha casa, a servir com o meu tempo, a servir pessoas. Senhor, gera em mim, gere no meu coração esse coração de servo, esse coração daquele que se levanta, de orar por alguém. Eu sei que nesse momento que você está aí orando, o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração acerca de pessoas, de vidas que estão por aí e que necessitam e que precisam de Jesus. Pastor Valério, põe um louvor, por favor. Começa a buscar no Senhor. Senhor, me dá esse coração de servo.
esse coração que pessoas que amam. Pai, eu quero ir, eu quero fazer a diferença, eu quero ser a diferença. Eu quero ser um homem e uma mulher que tem uma palavra de Deus para falar para alguém. Eu quero convidar pessoas. Eu me disponho nessa tarde a receber uma célula na minha casa. A minha casa é tua, a minha casa, Senhor, é para o teu reino. A minha casa, Senhor, os meus bens é para fazer a diferença e para tirar vidas do inferno. Pai, em nome de Jesus, Pai, começa a trabalhar em cada coração agora. Nós falamos aqui, Senhor, sobre esse coração de servo. Pai, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para dar a vidas em favor de muitos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, nessa tarde, nesse ambiente profético, Pai, nesse ambiente, Pai, onde lideranças estão reunidas agora, nós declaramos, Pai, um novo tempo de crescimento, nós declaramos, Senhor, um tempo de colheita, nós declaramos, Senhor, um tempo de vidas sendo salvas, de famílias sendo resgatadas, porque homens e mulheres se dispõe nessa tarde a servirem, se dispõe nessa tarde a abrir suas casas, a entregar as suas vidas em favor de outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo cansaço, que toda preguiça espiritual, Pai, em nome de Jesus. Começa a trabalhar, Senhor. Pai, começa a trabalhar nesses corações, Jesus. Que eu possa servir o Senhor, Jesus. Aonde eu estiver, que a tua presença esteja junto comigo, Jesus. Pai, que eu perca tudo, mas sinta a tua presença no meu coração sincero de adorador do Senhor. Pai, que possamos unir, meu Pai, porque eu creio, Senhor, que a salvação é individual, mas o processo é junto, meu Pai. O processo é paladino, o processo é caminhar junto, Senhor. É orar. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração nessa tarde. Pai, trabalhe em nosso coração. Comece a declarar a palavra de adoração a Ele. Comece a dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Eu estou disposto e disponível. Cuide comigo, Senhor. Espírito Santo, eu sou limitado. Espírito Santo, eu não tenho condições. Mas eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a tua palavra. Nós declaramos, Senhor, o teu mover na vida de homens e mulheres, de servos, Senhor, de líderes, de obreiros da tua obra agora, Deus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a unção de multiplicação neste lugar. Nós declaramos, Senhor, profetizamos que igrejas serão levantadas através de homens e mulheres aqui neste ambiente. Pai, em nome de Jesus, vidas serão salvas, vidas serão, Pai, resgatadas do inferno, Pai, e levadas a Cristo através da atitude de homens e mulheres que se dispõem, que se colocam na brecha e dizem: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Oh, alabasturiando, 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 ripa, alabasturiando, alabasturiando, alabasturiando. Opera aqui, Jesus. Destrava corações duros agora, Senhor. Pai, que todo empecilho, que toda dificuldade caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se ela ir procurar uma igreja, procurar uma célula, Senhor. Pai, eis-me aqui, Senhor. Não é mais tempo de ficar parado, Senhor. É tempo de se dispor, ser usado pelo Senhor, Jesus. Pai, nos capacita, nos fortalece em nossas fraquezas, Senhor. Usa, Senhor. Usa, Pai. Começa a visualizar agora, queridos. Se teu coração ansiar, Imagina você num ambiente, numa casa, num apartamento, com pessoas dentro. E essas pessoas estão lá louvando a Deus.
Talvez quem está lá é o seu colega de trabalho, é o seu vizinho. Começa a visualizar essas pessoas sendo salvas. Talvez é aquele primo seu, aquele irmão seu, aquele familiar próximo. Começa a declarar: Senhor, salva fulano. Senhor, visita fulano. Me usa, Senhor, como instrumento da tua salvação na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gera, Senhor, gera filhos espirituais nessa tarde. Nós declaramos, Pai, filhos espirituais através das células, através das reuniões dos pequenos grupos. Crianças, Senhor, ouvindo a tua palavra, sendo impactadas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ser usada pelo Senhor. Leva-me, Senhor, aonde o Senhor quer me usar, meu Pai. Também eu sou um instrumento da vossa paz, Senhor. Aonde houver conflito, que eu possa levar a tua paz, Senhor. Aonde houver conflito, que eu possa chegar com a palavra de paz, com a palavra de conforto, Jesus. Pai, não estamos para ficar de ser crente, Senhor. Devemos ser crente para o Senhor. Transforma, Senhor. Capacita, Senhor. Capacita, meu Pai. Pessoas aqui de Jesus. Use a nossa boca, Senhor. A cumprir o teu ímpeto. Limpa o nosso coração de qualquer coisa que não te agrada. Tu és, Senhor. A fonte de água viva. A fonte que jorra. A fonte que sacia a nossa sede. A fonte, Senhor, que transforma. Em nome de Jesus. Que amanhã, Senhor, várias pessoas vão estar ali no culto, Jesus. Para que possamos aprender a nossa história, no nosso local de trabalho, Senhor. Com as pessoas que a gente conhece, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Que queremos levar libertação à vida dos nativos. Salvação, Senhor, de almas. Resgatar almas para o Senhor. Seja o nosso propósito e o nosso objetivo, Senhor Jesus. Então nos capacita, Jesus. Aleluia. Quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você foi chamado para ser e fazer a diferença. Os nossos ambientes aonde nós estamos inseridos são locais para nós ganharmos vidas para Jesus. Lá no seu ambiente de trabalho, Deus vai te dar sabedoria para você reunir pessoas para falar de Cristo. A sua casa é uma extensão da igreja. A sua casa está naquele bairro. A sua casa está naquela rua para ser a diferença daquela rua. E eu quero declarar sobre a sua casa agora. Levante suas mãos em nome de Jesus. Recebe aí, eu declaro sobre a sua casa um lugar de colheita, um lugar de vida, sendo impactadas, transformadas. Você irá impor mãos sobre pessoas, e pessoas serão curadas, transformadas pelo poder de Jesus que há sobre você. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos essa colheita agora, Deus. Pai, filhos espirituais, Jesus, usa homens e mulheres aqui, Jesus, que se dispõem para ser e fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tome posse, creia nisso. Amém? Que a sua casa seja uma extensão da igreja. E aí a única coisa que você vai fazer é organizar essas células. Porque Deus está levantando um exército, batalhões e batalhões de células para saquear o inferno e povoar os céus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para o intervalo agora, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Você pode repetir comigo? Que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o intervalo, amém? Vamos fazer um pequeno lanche ali. Logo a gente volta para a gente receber mais de Deus, amém? Eu já recebi muito. Amém? Glória a Deus.
agora tem uma mesa ali posta ali, vocês podem ficar à vontade. E aí, Marão? Just you,